Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva e Diana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Na última quarta-feira, dia 7 de setembro, o Brasil celebraria os 200 anos da independência. A data, porém, foi usada na avaliação de juristas como campanha eleitoral pelo atual mandatário da República. Integrantes de tribunais superiores, do Ministério Público Federal e diversos juristas avaliam que os eventos promovidos pelo governo e pelo presidente podem levar à cassação da chapa presidencial de Bolsonaro. O Revista Brasil TVT de hoje vai repercutir as manifestações do 7 de setembro e os ataques proferidos pelo atual presidente a jornalistas mulheres com teor misógino. Com convenção coletiva renovada por 2 anos, os bancários estimam que o acréscimo na economia ficará em torno de 14 bilhões de reais. O valor inclui reajustes, abono e participação nos lucros ou resultados. A estimativa do Diese, por exemplo, é de que a categoria movimenta em torno de 75 bilhões de reais entre massa salarial, valores, abono e PLRs. O programa de hoje vai discutir essa importante conquista dos bancários em todo o país e os últimos levantamentos de intenção de voto para a presidência da República há pouco mais de 20 dias para as eleições. O Brasil caiu mais 3 posições no Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas, que segue mostrando que as condições gerais de vida da população só pioraram no país. E como se não bastasse, a fome dobrou nas famílias com crianças de até 10 anos de idade entre 2020 e 2022. E o número total de pessoas que passam fome supera 33 milhões. O Revista Brasil TVT de hoje analisa o atual cenário da fome no Brasil e os desafios do próximo governador de São Paulo em áreas importantes como saneamento, habitação e mobilidade urbana. A investigação sobre a tentativa de assassinato da vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, em um ato de apoiadores próximo à sua casa, na semana passada, aponta para o planejamento e acordo prévio do crime. Através de imagens de câmeras de segurança, os passos que levaram à execução do crime são reconstruídos e indicam a possibilidade de que o casal detido não atuou sozinho. Nós vamos repercutir essa questão e, para finalizar, nós temos o nosso Momento Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. Com a convenção coletiva renovada por 2 anos, os bancários estimam que o acréscimo na economia ficará em torno de 14 bilhões de reais. O valor inclui reajuste, abono e participação nos lucros ou resultados. A estimativa do Diese, por exemplo, é de que a categoria movimenta em torno de 75 bilhões de reais entre massa salarial, valores, abono e PLR. Para falar com a gente sobre essa questão e importante conquista dos bancários, o Revista Brasil TVT conversa agora com Ivone Silva, que é a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Olá, Ivone, seja muito bem-vinda, tudo bem? Prazer falar contigo. Olá, Cosmo. Olá, Ana Rosa. Prazer é todo meu. Ivone, a gente havia conversado aqui há umas 2 semanas sobre a campanha unificada dos bancários e você relatava das dificuldades por conta que os banqueiros não queriam abrir mão de jeito nenhum, mas depois de muitas reuniões, de muitas reivindicações, os bancários conseguiram um acordo coletivo, uma importante vitória da categoria. Eu queria que você trouxesse para a gente a importância social e política dessa conquista dos bancários em todo o país, Ivone. Bom, a importância é que, primeiro, que é uma negociação nacional, né? Então, isso é importantíssimo. Então, todos os bancários do Brasil. E a segunda vitória é que ela abrange aí tanto bancos públicos como bancos privados, né? Nós aí conseguimos a reposição da inflação de 91% agora, né? Mas aí a gente conseguiu também um abono em VA, uma 14ª cesta de R$1.000. E também o ano que vem nós vamos ter aí, que o acordo é de 2 anos, e vamos ter um aumento real aí de 0,5%. E além, né, de conseguido aí
colocar na nossa convenção coletiva de trabalho a questão do teletrabalho, né? Acordos coletivos de alguns bancos, mas não de todos, e a gente avançou nisso com ajuda de custo, com regras de jornada, que isso é muito importante, porque quem vê aí os projetos de lei, né, que foram aprovados aí, né, as medidas provisórias que viraram o projeto de lei, a questão da jornada não é regulamentada, e no nosso teletrabalho tá, que tem que ter controle de jornada. E além de nós termos aí uma cláusula para questões de ações de combate ao assédio sexual nos bancos, né? E também, ano que vem, os bancos seriam obrigados a discutir metas, né? Então, nós vamos fazer discussão de metas ano a ano. Então, foi importantíssimo, né? Porque além das questões econômicas, nós também discutimos aí as questões sociais, né? E é um dinheiro que vai para a economia, né? Diferente dos acionistas dos bancos, que volta para o mercado, ganha aquele dinheiro e fica lá no mercado financeiro, o bancário vai gastar, né? Então vai aí esse dinheiro todo para a economia do país. Ivone, você comentou agora sobre o avanço nas cláusulas sociais, comentou inclusive sobre a cláusula de combate a assédio sexual. Queria que você também pudesse falar um pouco sobre a conquista das mulheres, que são a maioria nessa categoria e também tem uma grande representatividade aqui nos bancários de São Paulo, Osasco e região, liderado por mulheres, que é uma cláusula de iniciativa de prevenção à violência contra a mulher, que também é um fator importante aí nas relações de trabalho, né? Gostaria que você comentasse sobre essa cláusula. Bom, essa é uma cláusula muito importante, que foi uma conquista nossa aí em 2020, né, e que nós renovamos agora, e que São Paulo e vários sindicatos do país estão fazendo o projeto Basta, não irão nos calar. E esse projeto, ele é de acolhimento à mulher que sofre violência doméstica, e nós vimos aí que na pandemia isso aumentou demais, né, então nós usamos muito essa cláusula, né, durante a pandemia, porque as mulheres, ela ligavam, tem todo acolhimento, então, por exemplo, o banco, né, ela liga para um número, então cada banco tem um número diferente, e ela tem ajuda financeira, né, psicológica, ou até mesmo se ela precisar trocar por exemplo, de cidade, ou se ela está sem ser no teletrabalho, ela volta para o teletrabalho, ou se ela está sofrendo violência em casa, ela sai do teletrabalho para ir trabalhar, ou seja, tem uma grande mobilidade. E, além disso, tem uma ajuda jurídica, né? Porque é muito difícil os trâmites na justiça para, por exemplo, você conseguir o distanciamento do companheiro, né, que agrediu, né? Então, nós temos aí, e muitas vezes, pelo salário da bancária, isso não é gratuito, né? Mas não quer dizer que ela tem o dinheiro para isso, porque várias vezes dessa violência, o companheiro fica com o dinheiro dela, então ela não tem nada para poder se defender. Então, é todo um acolhimento, né? E isso aumentou muito na pandemia, nós atendemos muitos casos e os bancos também. Mas essa é uma grande vitória e é o reflexo, infelizmente, do país que nós estamos vivendo, né? Que você tem um presidente que ataca as mulheres, ataca os homossexuais, ataca os negros. Então, é uma sociedade que vai replicando isso, né? Mas que nós esperamos que esteja chegando ao final, né? Todo esse tipo de violência contra as mulheres. Ivone, eu queria discutir contigo agora essa questão da campanha dos bancários, que é uma campanha unificada, é em todo o país. Região Sudeste e Sul é uma coisa, para quem trabalha e para quem mora aqui, mas para aquele trabalhador bancário que mora, por exemplo, lá nos bolsões da região Norte, lá nos bolsões da região Nordeste. Quando a gente fala desta conquista e quando você diz com muita propriedade que esta conquista vai reverter diretamente para a sociedade e para o comércio, para gerar a economia, isso faz muita diferença quando a gente fala especificamente de uma campanha que reflete toda a categoria em todo o Brasil. Diferente de outros trabalhadores que, quando realizam campanhas salariais, é isolada na sua cidade, no seu estado. Eu queria que você trouxesse essa realidade, essa questão desta campanha unificada e dos benefícios para todos os bancários em todo o país, Ivone. Olha, primeiro que é um exercício de democracia, né? Então, imagina que senta na mesa dos lados do nosso, né, dos trabalhadores, vários presidentes de federações e de sindicatos, né? Presidentes e presidentas, né? Que nós temos várias mulheres presidentas de sindicatos e federações.
E aí você tem que fazer o exercício, o que é importante naquele momento para o bancário para atender. E às vezes, por exemplo, a coisa dos bancários do Sudeste é diferente, por exemplo, do Norte do país, né? Então, lá pode ser que, gente, tem agência de barco, né? Que corta o Amazonas, que corta ali a região Norte. Então, são realidades totalmente diferentes. Tem, por exemplo, agências em que ela atende lá 10 municípios ao redor ou mais, né? Então, são realidades diferentes e que nós temos que conviver na mesa. Então, é muito interessante essa questão de democracia, né? Do ouvir o outro, né? Naquele instante, do que vai ser importante. E a categoria, ela faz isso na consulta com os bancários. Então, primeiro a gente faz uma consulta que os bancários falam quais são as prioridades. Aí depois a gente faz as conferências regionais estaduais, né? E essas conferências, depois a gente leva todas essas propostas para uma conferência nacional. Então, quando chega na conferência nacional, a gente já pega ali as prioridades dos bancários de todo o país, né? E lógico que o salário, por exemplo, de um bancário que é da região sudeste, né? Pode ser que aqui ele não seja tão valioso, né? Porque aqui o custo de vida é mais alto. Mas, por exemplo, quem mora no Nordeste ou às vezes até interior aí de outras cidades, ele é um valor bem substancial e que ele vai realmente gerar ali o comércio ao seu redor, né? Porque ele vai gastar esse dinheiro, ele vai pegar sua PLR e vai ou comprar um terreno ou uma casa ou bens, não sei, vai girar isso, né? Então, normalmente é isso que acontece com os trabalhadores, né? E mais do que isso, é mais do que justo, né? Porque quando você tem um aumento, você tem a participação dos lucros e resultados, é exatamente isso, né? Que você tem uma parte do que você ajudou os bancos a terem lucros, né? Então, também foi uma parte muito importante aí das nossas conquistas. Ivone, inclusive para as questões econômicas, para o ano que vem, 2023, já está negociado, aliançado um reajuste do INPC, que é um índice que é ajustado anualmente, mensalmente, inclusive, mais 5%. Isso é uma grande conquista, né, numa situação econômica em que a gente vive aqui no Brasil. Eu queria te ouvir agora sobre como que você acredita que essas grandes conquistas que essa categoria dos bancários tiveram nacionalmente pode repercutir para negociações de outras categorias que estão em campanha, que vão iniciar campanha. A gente está vendo que cada vez mais a dificuldade dos sindicatos de trabalhadores de negociar direitos, de manter direitos, né, de não retroceder direitos. Então, essa boa campanha que vocês tiveram, como você avalia que pode repercutir em outras categorias? Olha, ela reflete porque ela vira um parâmetro, né? Muitas vezes para as outras categorias, então um parâmetro mínimo aí, né? Eu espero que as outras categorias até consigam até mais que a gente, né? Então, parâmetro mínimo aí. E lógico que o aumento real de 0,5% ano que vem, ela é importantíssimo para nós, né? Porque você é um ano em que você, por exemplo, esse ano nós não conseguimos o aumento real, mas ano que vem a gente vai ter o NPC mais o aumento real de 0,5%, né? E isso é importantíssimo, né, para você virar parâmetro realmente de outras categorias. E também é uma forma das outras categorias, né, se organizarem assim como os bancários, né, nacionalmente, porque essa estrutura sindical que nós temos hoje, ela não vale mais, né? Então vamos lembrar, a gente tem uma estrutura sindical que é do Getúlio Vargas, né? Ela não vale mais para os dias de hoje, né? Então, hoje, o que é ser bancário? O que é ser metalúrgico? O que é ser comerciário? Então, hoje, muitas vezes, todas essas categorias elas foram se modificando, né? E realmente nós precisamos de uma outra estrutura. E essa forma que hoje a categoria ela se organiza nacionalmente, ela é importante, né? Porque senão você, por exemplo, senão a gente teria hoje a guerra fiscal nos bancários, que é o que aconteceu com várias categorias, né? Que você sai de uma região que é muito organizada pelos trabalhadores para ir para outra região fazer o seu negócio, né? Então, é a famosa guerra fiscal. Então, para os bancos é indiferente ter o call center deles em São Paulo, no Rio Grande do Sul ou em Brasília, porque o valor é o mesmo, né? Então, isso, infelizmente, não é uma realidade no país, mas eu espero que vire, né, que as categorias comecem a se organizar até por macro setores, né? Então, hoje nós somos o macro setor de serviços, né?
Então, hoje, várias coisas do nosso trabalho do bancário tem a ver com o comércio, né, com a área de serviços. E nós esperamos aí que realmente a gente tenha vitórias, né, que ano que vem a gente consiga mudar toda essa estrutura sindical que nós temos. Ivone, nosso tempo já está chegando ao final, mas eu tenho que te fazer uma pergunta que, bom, enfim, eu avalio ser muito importante. Os bancários hoje no Brasil, categoria dirigido por 2 mulheres, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, o maior do sindicato da categoria em todo o Brasil, e a Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, também dirigido por uma mulher, que é a Juvândia Moreira. Vocês estiveram no comando de negociação, à frente dessas negociações, em um momento que as mulheres no Brasil vêm sendo atacadas constantemente. E aí, quando esses ataques vêm, eles vêm pelo presidente da República. Eu queria te ouvir sobre essa questão, como é ser dirigente, mulher, à frente de uma categoria muito importante e ter que lidar com essas questões diariamente, Ivone. Olha, eu não sinto isso no sindicato que eu presido, né? Então, isso é uma realidade nossa. Então, não sou a primeira presidenta, a Juvândia foi antes. E também a gente já estava acostumado com mulheres nos cargos de poder, né? Dentro do sindicato. Então, as mulheres sempre foram secretária-geral, na área financeira, e dentro dos bancos, a partir do momento que a Juvândia assumiu o sindicato, teve uma grande transformação do lado dos bancos, né? O banco que tinha muitos negociadores homens passaram a ter negociadoras mulheres também, né? Então, assim, quando você ocupa um espaço, a mulher ocupa um espaço, ela muda esse espaço que ela tem, né? Então, foi uma mudança, assim, enorme para o outro lado, né, que tinha aí essa questão, então eles foram modificando. Então hoje, para nós, é muito normal, né, nós não sentimos essa discriminação na mesa, né, então não há essa discriminação por ser homem ou mulher, mas isso foi muito difícil, né, não foi de uma hora para outra, então foram anos e anos, né, então antes da Juvândia assumir, era só homens, então só tinha ela de mulher desse lado. Aí foi modificando e hoje é uma coisa muito natural ter homens e mulheres na mesa negociando. E para nós isso não é um empecilho ou está lá escrito, olha, você é mulher, então vamos aqui fazer diferenças, né? Então isso aí é para nós, essa conquista. E para ver, né, como que é, né? A mulher, ela vai ocupando o espaço e vai modificando, né? Então, por exemplo, a presidenta Dilma ter sido eleita presidenta do país modificou, que a mulher falou, olha, eu posso, né? Então, a mulher também pensar nisso é muito importante, ela ir ocupando todos os espaços e modificando esses espaços. Tá certo, então conversamos com Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Ivone, muitíssimo obrigado por falar conosco hoje. E parabéns pela campanha dos bancários. Obrigada. Boa noite, gente. Abraço. Abraço. Na última quarta-feira, dia 7 de setembro, o Brasil celebraria seus 200 anos de independência. A data, porém, foi usada na avaliação de vários juristas como campanha eleitoral pelo atual mandatário da República. Integrantes de tribunais superiores do Ministério Público Federal e diversos juristas avaliam que os eventos promovidos pelo governo e presidente podem levar à cassação da chapa presidencial de Bolsonaro. Para falar com a gente sobre o 7 de setembro, nós conversamos agora com Cícero Romão de Araújo, que é professor de Teoria Política no Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESTE. Boa noite, professor Cícero Romão de Araújo. Prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Bem, prazer falar com vocês. Professor, vamos fazer uma avaliação do que foi o 7 de setembro aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um evento que iria celebrar os 200 anos de independência, mas o que foi visto foi outra questão. Queria que o senhor pudesse trazer para a gente aí uma avaliação deste 7 de setembro. Ok. Olha, dia 7 de setembro é o dia cívico mais importante do país, mas este ano ele seria especialmente importante porque o Brasil está comemorando o bicentenário, né? Uma série de eventos acadêmicos estão tematizando isso, né? Mas, infelizmente, o que a gente viu no dia 7 de setembro é que não o Jair Bolsonaro, o presidente da República, mas a figura do Jair Bolsonaro acabou ocupando toda a cena, né? Ele... apesar da cobertura crítica da grande imprensa, da mídia,
os eventos em torno daquilo que a campanha do Bolsonaro organizou se tornaram o assunto central o dia todo, né? E isso é realmente lamentável, uma pena que tenha acontecido, né? E mesmo que Agora, por outro lado, só uma reflexão, né? Ainda que o Bolsonaro acabe não vencendo a eleição, acabe não conseguindo ser reeleito, né? Nesse dia ele mostrou que, enfim, ele é um líder, um líder popular, um líder de massa, né? E ele vai, o Bolsonaro e o bolsonarismo vão fazer parte do primeiro plano da cena política aí por um bom tempo, mesmo que ele seja derrotado na eleição. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Porque isso tem um impacto na capacidade que o nosso regime democrático vai ter ou não para superar os problemas que o país está enfrentando. Professor, o senhor, inclusive, um dia após o 7 de setembro, já no dia 8, publicou um artigo no Jornal da USP, fazendo um balanço, fazendo uma análise aí desse 7 de setembro, mas para além disso, fazendo uma análise também dessa figura que é Jair Bolsonaro. E você apontou uma questão que eu queria que o senhor repercutisse conosco aqui agora, é que nesse período todo de atuação de Bolsonaro como presidente, quase 4 anos, ele atua dentro das instituições, mas também fora das instituições. O 7 de setembro foi um exemplo disso? Olha, eu acho que sim, embora de uma maneira um pouco mais sutil, digamos assim. Porque, de fato, né, se a gente for olhar os elementos programáticos do candidato Jair Bolsonaro e depois as realizações de governo, a gente vai encontrar muito pouca coisa construtiva, né? Agora, isso eu acho que não devia nos surpreender, porque desde o início do mandato, aliás, num evento que aconteceu em solo nos Estados Unidos, né? Quando ele teve um jantar com o Donald Trump, com o Olavo de Carvalho, que era o guru dele, né? Do grupo dele, e ele disse claramente, né, que a primeira tarefa do governo dele seria de destruição. Só depois ele podia pensar em colocar em alguma coisa nova no lugar. E quanto à pauta da destruição, ele realmente foi bastante metódico e obstinado em levar à frente, né? E coroou vamos chamar assim, esse programa com um gesto de destruição simbólica que foi o 7 de setembro, né? Ele conseguiu destruir simbolicamente, né, o significado daquele dia para os brasileiros, né? Então, podemos dizer que isso ele fez bem. Agora, tem a segunda parte desse programa, né, que é o que ele vai colocar no lugar. Eu acho assim, não sabemos direito. As indicações são muito vagas, mas me parece que se ele for reeleito, ele vai interpretar isso como um aval para levar à frente uma tarefa muito mais agressiva do que no primeiro mandato, de desarranjo das instituições, enfim, a pauta autoritária, vamos falar assim, né? Acho que esse é o sentido do mandato que está se encerrando agora, né? Professor, após o 7 de setembro, né, à noite mesmo, e durante o dia e o dia seguinte, o dia 8, muito se falou na mídia, e juristas avaliaram que ele enfim, cometeu vários crimes aí, ilegalidades. Do ponto de vista legal, eu queria ouvi-lo, se isso pode acarretar algum problema para ele, ou se eu acho que não vai dar em nada. Eu queria ouvi-lo sobre essa questão.
Olha, do ponto de vista legal, eu não tenho conhecimento suficiente para fazer uma avaliação bem balizada. Agora, do ponto de vista político, eu acho que não vai ter consequência. Enfim, porque, entre outras coisas, porque a candidatura do Bolsonaro é uma candidatura, mesmo que nas pesquisas ele esteja atrás do Lula, é uma candidatura muito forte, né? E se fosse levar ao pé da letra, né, a candidatura dele devia estar sob julgamento, né, pelo Tribunal Eleitoral. Mas, enfim, como a candidatura dele tem um peso político, essa questão só pode ser resolvida politicamente, né? E vai ser resolvida na eleição, no dia 2 de outubro, ou se tiver segundo turno, depois, né? Agora, o que pode acontecer é que as outras candidaturas vão mostrar, nas campanhas, etc., vão mostrar como ele está se apropriando, né, indevidamente dos cargos públicos, da presidência da República, enfim. É isso que eu acho que vai acontecer, né? Professor, nesse momento de atuação de Bolsonaro nesse 7 de setembro, ele se mostrou bastante isolado no quesito de instituição política. Não estavam com ele no palanque nem os presidentes da Câmara, nem o presidente do Senado. Ele tinha os seus correligionários consigo, mas isso demonstra uma tentativa de enfraquecimento do bolsonarismo e da figura do Bolsonaro por parte dessas outras alianças políticas? Ou isso há de se ver ainda? Como o senhor colocou no artigo, inclusive, há um momento muito nebuloso daqui para frente do que pode acontecer com esse bolsonarismo e com o próprio Bolsonaro, né? Sim, olha, até aproveitando para pegar um gancho da questão que você me fez antes, o Bolsonaro, ele alterna momentos em que ele joga por dentro das instituições, mas uma relação muito utópica, muito superficial, muito utilitária, né? Por exemplo, ele precisa de maioria no Congresso, ele faz aliança com a maioria que se apropriou do Congresso nos últimos anos, né? Uma relação absolutamente de conveniência, né? Um casamento de conveniência completo, né? Quando ele precisa acenar para o Supremo Tribunal algum tipo de gesto conciliador, ele assina uma carta, aquela carta rastejante que ele assinou, mas que de antemão a gente sabia que ele não ia dar consequência para aquela carta, né? O jogo dele principal é fora das instituições e para deslegitimar as instituições, né? Isso, é claro, cria dificuldades com ele nos atores institucionais no âmbito dos três poderes, né? No âmbito dos dois outros poderes, né? No âmbito do Congresso, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado não querem se comprometer publicamente, nem o presidente da Câmara quer se comprometer publicamente com essa agenda deslegitimadora, né? E, obviamente, aí ele se confronta mais fortemente com o Supremo Tribunal Federal, né? Agora, quando ele joga fora das instituições, ele tenta aprofundar sua identificação com a parte do eleitorado, da população, que está insatisfeita com o nosso regime democrático, né? E que ele tenta, a maneira dele, instrumentalizar para fortalecer o campo dele, o campo autoritário, o campo da extrema-direita, e assim por diante, né? E quando ele faz isso, digamos assim, o presidente da Câmara, que é o aliado dele no Congresso, ele simplesmente se omite. Não que ele vai se afastar, né? Porque o chamado Centrão fez um acordo com o Bolsonaro no sentido de o Bolsonaro vencendo, o Centrão tenha uma boa presença na próxima legislatura, né?
Então, por exemplo, pensem, a PEC Kamikaze, a chamada PEC Kamikaze, o apoio do Centrão foi fundamental para que ela fosse aprovada, o que implica que existe uma aliança ali. É um casamento de conveniência, mas o Centrão vota isto e dá possibilidade para o Bolsonaro ter maior popularidade nas classes mais baixas, né, mais pobres, né? E, por outro lado, o Centrão ganha cacife para também os candidatos a deputado, senador, ter mais chance de emplacarem na eleição. Provavelmente, para o lado do Bolsonaro, essa estratégia até agora não deu sinais de que vai alterar fundamentalmente as tendências do eleitorado, embora a gente não saiba, não tem como dizer claramente se isso vai acontecer ou não. E, por outro lado, agora, com certeza vai dar certo para as bancadas do Centrão no Congresso, porque ali se trata de candidatura proporcional, né? E aí você pode ter um resultado positivo para esse lado dessa aliança, né? O que vai ser uma notícia ruim para o próximo presidente da República, caso esse próximo presidente não seja Bolsonaro, porque ele vai ter que lidar com a maioria do Congresso bastante complicado. Professor, nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu queria te ouvir sobre uma questão especificamente. Muito se falou também que nesses atos do 7 de setembro, ele falou para a bolha, para os apoiadores do Bolsonaro. Que respingo isso pode dar nas urnas, futuros levantamentos aí de pesquisa de opinião em relação à corrida eleitoral? Vai se manter, não se manter? Eu queria te ouvir sobre essa questão. Eu acho que não tem um efeito eleitoral sensível. O que eu acho que acontece quando ele faz isso é que ele reúne uma massa de apoiadores que vão se engajar fortemente ainda mais na campanha, né? Isso vai trazer, digamos assim, emulação para aqueles que já decidiram se engajarem com mais força ainda na batalha política eleitoral. Por outro lado, quando ele fala para a sua bolha, porque a bolha dele, embora seja bolha, não é pequena, ela é grande, né? Então, ela é uma bolha de massa. Então, a gente também tem que considerar que talvez os grupos que estão em torno do Bolsonaro estejam pensando para depois da eleição, mesmo que Bolsonaro perca a eleição. Olhando mais estrategicamente, como que essa constelação de grupos de extrema-direita, autoritária, vai se manter na cena política depois da eleição, mesmo que seja derrotado. E isso tem um efeito no modo como os outros atores políticos vão se comportar. Porque, de uma certa maneira, um bolsonarismo derrotado, porém ainda forte, joga dificuldades para uma agenda de aprofundamento da democracia, né? Porque isso faz com que o campo democrático, que hoje junta gente tanto mais progressista quanto mais gente mais à direita, mas que fazem parte do campo democrático, tem uma pendência interna dentro desse campo a respeito de como enfrentar os problemas que o nosso país tem, né? E o Bolsonaro, de uma certa maneira, a presença forte do bolsonarismo meio que bloqueia resolver essa pendência, né? Se não tivesse o bolsonarismo, a extrema-direita hoje, esse campo democrático poderia estar disputando democraticamente, junto ao eleitorado, qual a agenda de reformas sociais, econômicas, etc., que o país precisa para que a extrema-direita não volte depois, né? Então, esse é o quadro. Com Cícero Romão de Araújo, que é professor de Teoria Política no Departamento de Filosofia da FEFELESH da USP. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação e pela análise feita aqui hoje. Obrigadíssimo. Até logo. Professor. Um abraço.
Obrigado. O que explica os ataques proferidos pelo atual presidente a jornalistas mulheres com teor misógino? Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Maria Carolina Trevisan, que é jornalista de Direitos Humanos e Política. Boa noite, Maria Carolina Trevisan. Prazer falar contigo. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Cosmo. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Pessoal, vamos colocar nessa pauta de discussão para a gente depois analisar. Eu vou colocar alguns vídeos aqui para a gente acompanhar junto e depois a gente começa o nosso bate-papo. Pode ser? Maravilha. Vamos lá, vamos acompanhar. Amanda, você é casada, né, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que é teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui. A minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Por que a minha particular está em pauta, então, por você? Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República. Não. Ontem à noite, o presidente da República, em vez de responder sobre a compra de tantos imóveis em dinheiro vivo, sobre as rachadinhas ou sobre a sua aliança com o Centrão, decidiu publicar nas suas redes sociais uma matéria sobre mim fazendo piada. O seu propósito é um só, e nós conhecemos bem qual é. O que ele quer é coordenar a sua militância num ataque violento contra mim. A convocação, como sempre, covarde, atinge, no meu caso, uma mulher grávida de 6 meses de uma menina. Isso me faz lembrar dos reiterados ataques do Bolsonaro às mulheres. Eu recebi centenas de ameaças nas últimas horas. E ele sabia que isso aconteceria. Esse era o objetivo dele. Pois é, Maria Carolina Trevisan, vimos 2 depoimentos aqui, né? E sempre atacando no foco das mulheres. Toda vez que uma mulher, uma jornalista, o questiona, é totalmente diferente da resposta quando é questionado por um homem, um jornalista homem. Eu queria te ouvir sobre essa questão, esses ataques constantemente às mulheres e às mulheres jornalistas. Tem alguma explicação? Eu queria te ouvir sobre isso. É uma expressão do machismo do presidente Bolsonaro, né? E é muito interessante, assim, eu estou acompanhando bem de perto como foram esses 4 anos de governo, e toda vez que ele se sente acuado, ele faz um ataque, né, Ana? Então, assim, é a maneira dele reagir, é uma maneira misógina, é uma maneira covarde, porque ele sabe que ele vai intimidar, porque é isso que a Amanda falou, né, no começo. Com isso ele consegue mobilizar essa base de pessoas muito radicais, do bolsonarismo radical mesmo, que acha que tudo bem, ele legitima a violência contra jornalistas mulheres e contra mulheres de maneira geral ao se comportar desse jeito, né? Então é um jeito que ele encontra de mobilizar essa militância e ao mesmo tempo fazer com que eles se sintam pertencendo a esse mesmo grupo e também de causar medo, né? Quando você causa medo, você tenta calar, né? Intimidar. Agora, a gente é jornalista, a gente é profissional, a gente está preparado para isso. A gente tem medo, né? Mas a gente está preparado para isso. Então, a resposta que a Gabriela Prioli dá nesse momento, eu acho bem interessante, a Amanda também, assim como a Vera Magalhães, assim como a Patrícia Campos Melo, todas as jornalistas que foram já ameaçadas ou intimidadas pela maneira como o presidente Bolsonaro fala, deram uma resposta de não dar o passo atrás, de não calar. Juliana Dalpiva, que fez agora recentemente as reportagens sobre os imóveis que ele pagou, né, que essa foi a pergunta da Amanda Klein, que ele pagou com dinheiro vivo, né? Então ele tenta dessa maneira calar as pessoas, a imprensa, né? Porque isso é como um comportamento autoritário de extrema direita e assim também foi assim nos Estados Unidos, enfim. É um jeito de tentar silenciar a voz da mulher, se impondo como homem, né? Numa sociedade que é machista também. Maria, você colocou os aspectos que essa atuação legitimam, mas eu queria trazer também o que deslegitima, né? Você trouxe os casos de Vera Magalhães, a gente apresentou o caso da Amanda da Priori, da Patrícia Campos Melo, de todas essas profissionais da comunicação, comunicadoras profissionais. E no momento em que ele questiona, no momento em que ele retorna essa agressão a essas profissionais, ele leva para o campo pessoal, ele leva para o campo particular da vida dessas mulheres. E aí, a minha questão é exatamente essa. Ele busca disso deslegitimar essas pessoas, essas mulheres como profissionais. É isso também? Como que você avalia?
Sim, além disso, né, é uma maneira de você desconstruir, você tirar a pessoa desse lugar de profissional, né? Não interessa a nossa vida particular. Agora, a vida dele interessa porque ele não só é o presidente da República, como ele também é candidato à reeleição, né? Então, o nosso papel é questionar, mas a gente não tem que responder pergunta. E ele, dessa forma, ele faz com que a gente quebre o raciocínio, sabe? É um jeito de você estar lá fazendo você está super concentrada, de repente vem uma resposta como ele deu para Amanda Klein ali ao vivo, ele tenta então que você desconstrua o que você estava fazendo. Mas assim, como são pessoas preparadas e tal, responderam à altura, né? Eu acho que ele não conseguiu fazer o que ele gostaria. Ao contrário, Ana, eu acho que tem um aspecto bem interessante assim do eleitorado feminino ou das mulheres que votaram em Bolsonaro e agora não vão votar em Bolsonaro, né? Porque esse comportamento machista, essa linguagem violenta, essa postura virulenta que o Bolsonaro tem, afasta as mulheres. Inclusive as que votaram nele estão arrependidas agora. Então é um aspecto interessante, porque no fim das contas, eleitoralmente não funciona, não é uma boa estratégia que ele fique fazendo isso, sabe? Ele poderia, no caso, por exemplo, da Vera Magalhães, ele poderia ter dado uma resposta ótima sobre vacina, né? Porque afinal o Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo mesmo, não porque ele quisesse isso, mas porque a gente tem uma estrutura já montada, enfim. Ele poderia ter dado uma grande resposta, mas ele quando se sente atacado por uma mulher, e isso faz parte do machismo que ele tem, que já é conhecido, né? Desde que ele falou daquela maneira com a Maria do Rosário, deputada, que ela não merecia ser estuprada. É horrível ter que falar isso de novo, eu me sinto mal. Desculpe, deputada, ter que repetir isso, mas é importante a gente lembrar que ele não é de agora que ele está tendo esse comportamento. Então não é estratégia, faz parte de quem é o Bolsonaro. Agora, isso cria uma legião de pessoas que também acham que podem tratar assim jornalistas e tratar assim mulheres. E isso é muito grave para a democracia, né? Isso que me preocupa, Ana. Mas assim, para o eleitorado, para as eleições, eu acho que esse é um tiro no pé. Carolina, é muito provável que neste exato momento da nossa conversa, que este programa está indo ao ar na TVT e na Rádio Brasil Atual, uma mulher esteja sendo vítima de feminicídio, esteja sendo atacada, esteja sendo violentada neste país. É muito provável que isso esteja acontecendo neste exato momento. E ao contrário do que poderia se imaginar e esperar de um mandatário da República, de um estadista, eram palavras que combatessem essa violência. Mas a gente não vê isso em nenhum momento, pelo contrário, né? Mas ataques e estímulos. Isso é uma prova, o que reflete nas avaliações de intenção de voto dessa alta rejeição ao nome de Jair Bolsonaro na tentativa de reeleição no que diz respeito às mulheres do país? Sem dúvida, acho que tem vários fatores, assim. É claro que a gente viu na pandemia também, a pandemia ele revelou um rosto do Bolsonaro que a gente talvez levasse mais tempo para conhecer, né? Que essa falta de empatia, essa falta de cuidado, essa falta de acolhimento com a própria população que ele lidera, né? Se ele tivesse conseguido lidar melhor, talvez ele não tivesse tanta rejeição. Acho que a pandemia foi um momento importante em que a rejeição dele chegou num patamar muito alto e de não retorno. Não consegue mais voltar, né? É muito ruim mesmo o que ele fez. E aí, quem mais sentiu a falta de política pública, a falta dessa empatia com a dor, com o sofrimento da perda, que é a perda, a morte é muito concreta, né? Você não consegue passar um verniz, né? Não é uma fake news. Isso, então, essa falta de acolhimento e de política pública, principalmente, que eu acho que era o que ele deveria ter feito, né? As mulheres sentem mais, porque elas estão ali, né, as mulheres mais pobres estão ali como chefes de família, né? Então, são mães solo, né? Então, quando ele fez isso, essas mulheres perceberam, eu acho que parte das mulheres evangélicas também, porque não se trata só, né, de religião, de Deus, desmobilizaram no sentido de acreditar, confiar num presidente que sequer encontra alternativas para mitigar a dor das pessoas, e isso sem contar com a fome, né, com a evasão escolar dos filhos. Quando chega nos filhos, a gente sabe, né, que a gente é mulher e é mãe, quando chega nos filhos,
poxa, aí mobiliza muito o eleitorado feminino, né? Então, é muito difícil que ele reconquiste o eleitorado feminino com esse tipo de atitude que ele teve, por exemplo, comparando duas primeiras damas, ou fazendo aquela saudação a si próprio na sua suposta virilidade, enfim, né? Colocando ali, outra vez, Ana, como você falou, né? Um aspecto pessoal sobre um momento que era da nação, né? Não era um momento de comício. Enfim, eu acho que todo esse comportamento afasta as mulheres, Cosme. E é o que você falou, né? A gente é um país que tem feminicídio. Uma das coisas mais graves, eu acho que isso é importante a gente conversar aqui, que eu acho que o Bolsonaro falou, foi recentemente sobre a Lei Maria da Penha, né? Então, se a mulher for ser assaltada, você vai tirar da bolsa o que é Lei Maria da Penha ou vai tirar uma arma? Que loucura é essa? A gente vive aonde? Num bang-bang? A Lei Maria da Penha não serve para isso, né? Ela serve para proteger as mulheres do feminicídio e de relações violentas e abusivas, de violência doméstica, que são violências invisíveis. Ele não... Parece que ele não sabe, com certeza ele sabe que é isso, né? Mas ele quis deslegitimar novamente, né? Algo que protege as mulheres. Então é bastante grave, na minha opinião. E Maria, na verdade você trouxe o exemplo da pandemia, nessa atuação dele no processo da pandemia, lembrando que ele encenou uma pessoa com falta de ar, depois de um tempo também, agora recentemente, no período já de tentativa de reeleição, ele falou que quem está passando fome, quais são as pessoas que estão passando fome, que as pessoas não estão passando fome. Então, essa falta de empatia, essa deslegitimação da realidade, que é isso que ele faz também, né? Ele tira, as suas frases saem da realidade, né? Ele se baseia sempre na mentira, sempre no argumento falso para tudo isso. Isso também tem reverberado para essas mulheres, para as mulheres no geral, que a rejeição dele é bastante grande, mas eu acho que para a população como um todo, né? Você acredita que é isso que demonstra essa tamanha rejeição que ele tem e que as pessoas estão tomando consciência do que ele representa, para além da figura própria dele de Bolsonaro, mas como projeto político? Ana, se a gente for pensar, como é que o Bolsonaro se elegeu, né? 2018 foi uma eleição muito peculiar. Acho que a gente não vai ter isso de novo, esses aspectos todos em 2022. Por quê? Porque ele se elegeu dizendo que ele era o antissistema. A gente sabia que ele estava lá na Câmara há 20 anos, mas ele se dizia antissistema, contra tudo, contra todos que estão aí. Eu vou ser totalmente diferente, a nova política, contra a velha política, enfim. Na hora que ele assume o Palácio do Planalto, ele se torna o sistema. E aí é impossível você governar sem lidar com isso. Então eu acho que uma parte do eleitorado percebeu isso e não vai mais cair nessa mentira, porque realmente foi... Não adianta você tentar anabolizar as coisas, né? É uma mentira, você não pode fingir que a fome não está na rua, as pessoas estão vendo, né? Quem não passa fome está vendo na rua, a gente está vendo, é muito duro, a realidade que a gente está vivendo hoje é duríssima, que a gente não vivia há muito tempo, de extrema pobreza. Isso é grave, as pessoas percebem, então não adianta ele fingir que não, a não ser que, sei lá, você esteja lá no seu apartamento fechado no ar-condicionado e não perceba isso. A outra questão que eu acho que você traz na sua fala é, ele fingir, por exemplo, ele usar o Brasil como um meio de eleitoreiro, de conseguir votos, não colou. E isso é muito interessante também. Por quê? Por causa dessa postura que você acabou de falar. Quer dizer, ele não tem a menor condição, pela natureza dele, do tipo de política que ele faz, de ter uma política social que seja eficaz. Ele não tem capacidade de fazer um Bolsa Família, ele não entende o que é o cadastro único, assim. Se ele quiser, ele entende, mas eu digo, ele não é da natureza dele. E isso também as pessoas perceberam, né? Então, porque o cadastro único, o Bolsa Família, é uma construção que vai além, é muito além dos governos e é muito além de repassar dinheiro, né? Se você for lá, você vai entender o Brasil, se for olhando as caixinhas, né, da estrutura que tem no cadastro único, você conhece o Brasil de um jeito. Isso daí poderia ter sido muito bem utilizado por qualquer governo, mas ele preferiu não fazer isso. O próprio ministro da Economia dele diz que são pessoas invisíveis, ele também não enxerga, né? Então, assim, não cola nele uma política social.
Então, acho que aí fica bem claro, né, quem que ele quer agradar. Ele quer agradar só essas pessoas que são mais bolsonaristas mesmo, né? Então, isso não é uma postura de um presidente da República. Por isso que eu acho que a tendência é que ele não consiga a reeleição. E aí vai ser a primeira vez, desde que existe reeleição no Brasil, que um presidente não se reelege, né? Carolina, você tocou num ponto no meu questionamento anterior sobre a questão quando ele fez aquela frase que é muito perversa e muito dolorida para milhões de mulheres que moram nesse Brasil de vários Brasis, porque quando ele fala, você prefere sacar da bolsa a Lei Maria da Penha ou uma pistola, né? De que mulheres ele está falando? Porque a grande imensa maioria das mulheres do Brasil não estão nos grandes centros, em condomínios fechados, né? As mulheres, a grande maioria das mulheres estão nas periferias que sustentam a família e que encaram diariamente essas violências. E falando de bala, especificamente de pistola, quem é o brasileiro hoje em dia que tem dinheiro para comprar arma? Pelo valor da sua arma, especificamente, né? Então, essas comparações. E quando você traz isso e fala da questão do Bolsa Família, do CAD Único, que é isso que afeta, que diretamente traz para as famílias de todo o Brasil, famílias essas guiadas e coordenadas por mulheres, diga-se de passagem, as pesquisas dizem isso, é isso que reflete exatamente essa falta de política e essa rejeição, não é de rejeição que eu posso falar, mas essas frases tão perversas no que diz respeito à violência das mulheres, não entender especificamente qual o significado e o que elas representam dentro dessa sociedade machista, misógina e que sofrem violência diariamente. É isso mesmo? É isso, Cosmo. Acho que também a questão do armamentismo que ele traz, né? Pela primeira vez a gente está vendo assim, tanta arma, né? Nunca se comprou tanta arma, nunca teve tanto civil armado nesse país, né, desde que existe democracia. Isso você falou muito bem. Na verdade, a questão do armamento expõe as pessoas a mais violência, é uma violência letal. Então, qualquer briga pode ser morte. Agora, quando ele fala a questão tá com a pistola, vai sacar uma pistola, é proibido você andar com pistola. Ele sabe disso. Você pode, o que a lei permite é que esses CACs tenham em casa. Você não pode sair passeando com uma arma na sua bolsa. Entende? Então, assim, é uma lógica de morte, de pulsão de morte. Por quê? Porque todo o discurso dele, todas as políticas, ele quer eliminar uma parcela das pessoas, né, que não concordam com ele. Ele fala isso no discurso dele, ele falou isso. Como é que ele falou do Lula e dos opositores a ele? Ele usou uma palavra super violenta agora no 7 de setembro, que é eliminar, que é acabar, são os inimigos, a gente acaba. Também é uma lógica de guerra, como se isso aqui fosse uma guerra. Isso aqui é uma democracia ainda, né? Então, na lógica de guerra, você mata os seus inimigos, né? Então é como se, por negligência, por não observar essas peculiaridades do país, a questão da violência contra a mulher, a questão da violência policial, né? Estimular isso é uma maneira também de colocar o que é o bolsonarismo. Eu estava até vendo o professor falando antes e eu achei interessante. Eu tenho pensado muito sobre isso, né, e escrito sobre essa questão toda do bolsonarismo. O que será que sobra depois? Será que depois o bolsonarismo se mantém ou ele se encolhe do tamanho que ele deveria ser, né? Quer dizer, então, era antes assim? Tinha pessoas de extrema direita no Brasil? Sim. Tem gente racista? O país é racista? Sim. Tem gente machista? Tem. Muita gente machista. Mas aí, por meio de você ser o presidente da República, é que é perigoso. Então, eu acho que se o Bolsonaro perde essa eleição, o bolsonarismo ele tende a encolher. E aí essas questões a gente talvez consiga trabalhar de maneira melhor, né? Os direitos humanos, né? Não condenar os direitos humanos como se fossem, né, o negacionismo dos direitos humanos, como não fosse super importante, né? Então são esses aspectos. Você tem uma população pobre que mora na favela, que está sujeita à violência diária, né? Cujo filho, de novo falando, o filho daquela mulher negra é um alvo para essas pessoas que são muito violentas e estão armadas agora, né? Principalmente os jovens negros. Somos todos nós, mas principalmente os jovens negros, porque somos um país racista e classista e machista, né? Então,
isso coloca um patamar de perigo, que agora eu acho que a gente está no momento máximo do perigo, e acho que a gente tem que sim que se cuidar, né? Não dá para infelizmente não dá para dizer as coisas como se fosse tranquilo. Tem resposta e as ameaças são verdadeiras, as ameaças de morte, né? Recentemente o Julian Fuchs, o escritor, tem uma escrita super delicada para falar desse país, super acolhedora para falar de morte, para falar do que a gente está vivendo nesses anos. Pô, ele tem 2 filhos e uma esposa. Todo mundo foi ameaçado, né? Então essa lógica, assim, tomara que a gente consiga se livrar em breve, assim, porque o país é muito mais do que os 30% que acham ótimo, bom no Bolsonaro. Carolina, a frase que você se referia, a dita agora no 7 de setembro, foi pelo Bolsonaro: esse tipo de gente tem que ser extirpada da vida política. Extirpada. Isso vem da voz de um estadista, do chefe da nação, né? Exatamente. Permite os outros querer extirpar quem não concorda, né? É uma loucura, gente. Dá validade a esse sentimento, né? De ódio. E isso, Perigoso. então, conversamos com Maria Carolina Trevisan, que é jornalista de Direitos Humanos e Política, prestando nossa solidariedade a todas as nossas colegas mulheres jornalistas que foram hostilizadas e deslegitimadas por ele nesse processo todo. A gente vai seguir firme aqui. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Abraço. Um abraço. E a gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Quais os desafios do próximo governador de São Paulo em áreas, por exemplo, como saneamento, habitação e mobilidade urbana? Para falar com a gente sobre essa questão e esses desafios, nós conversamos agora com Nabil Bonduque, que é arquiteto urbanista e professor titular de Planejamento Urbano da Universidade de São Paulo. Professor Nabil Bonduque, prazer falar com o senhor, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer é meu de falar com vocês, sempre aqui na TVT, com muita informação e muita análise sobre São Paulo e sobre o Brasil. Verdade. Professor, o próximo governador de São Paulo tem desafios imensos pela frente, mas eu queria discutir com o senhor, trazer para o nosso bate-papo aqui, nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Brasil Atual, que tem áreas específicas que demandam mais desafios aí para o próximo governador do estado de São Paulo. No que tangente a planejamento, mobilidade urbana, planejamento, habitação, eu queria te ouvir sobre essa questão, esses desafios aqui no estado de São Paulo. Olha, em primeiro lugar, nós precisamos recuperar a capacidade de planejamento físico, territorial, urbano e metropolitano do estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele perdeu a capacidade de planejar, inclusive o governo Dória extinguiu a empresa metropolitana de planejamento, que era a Implaza, que existia já desde a época da ditadura, desde os anos 70, que era a empresa que pensava o planejamento urbano da região metropolitana de São Paulo e depois das demais regiões metropolitanas, porque hoje nós temos várias regiões metropolitanas, Baixada Santista, Campinas e outras pelo interior do estado. Então, a primeira questão é recuperar essa capacidade de planejamento. Não é possível que a gente tenha metrópoles com mais de 20 milhões de habitantes que não tenham nenhuma ação de planejamento. Segunda questão fundamental é recuperar também a capacidade do estado de São Paulo de produzir habitação, porque isso também se perdeu. São Paulo, nos anos 90, nos anos 2000, chegou a ter uma grande produção habitacional, realizada pela CDHU. Na CDHU também, o governador Dória mandou um projeto de lei para a Assembleia para extinguir o CDHU e, na verdade, ele já vinha reduzindo enormemente a capacidade de produção. Veja que, nos últimos anos, o estado de São Paulo tem produzido menos de 5, 6 mil unidades habitacionais por ano. Um estado que tem uma demanda enorme. Nós temos um déficit só na região metropolitana de aproximadamente 580 mil
unidades habitacionais, ou seja, pessoas que moram precariamente ou que coabitam a habitação, e temos uma demanda futura, até 2040, de aproximadamente 800 mil unidades habitacionais. Então, se a gente não produzir habitação, né, obviamente a habitação produzida junto com os movimentos sociais, né, preferencialmente através de processos autogestionários, o que nós vamos ter é o crescimento da habitação informal, e é o que está acontecendo. O desafio de São Paulo hoje é enfrentar esse problema da habitação produzida, vamos dizer assim, sem planejamento, sem projeto e em áreas adequadas. Né? Por exemplo, né, eu diria que nós vimos agora no começo do ano em Franco da Rocha, né, todos os problemas que nós tivemos de desbarrancamento, de deslizamento de terra. Temos visto as áreas de mananciais, áreas que deveriam ser preservadas, elas precisam ser protegidas, porque nós estamos protegendo a água. Então, esses assuntos são assuntos que estão muito ligados. A habitação está ligada com o saneamento, né? Portanto, com a segurança hídrica. Na hora que eu ocupo uma área de manancial com habitação, estou prejudicando o problema do abastecimento de água, estou poluindo os nossos cursos d'água, e também com a questão de mobilidade, porque, em geral, o que vem sendo produzido de habitação informal está nas áreas mais externas da cidade, gerando problemas de mobilidade. E nós precisamos, isso nós temos debatido muito na universidade, em grupos que têm, inclusive, sugerido propostas para os candidatos a governador, né? Eu, particularmente, né, acompanho muito a candidatura do Fernando Haddad, né? Tem um proposto, né, que seja feita uma habitação produzida em áreas centrais de São Paulo, porque é muito importante que a gente tenha habitação bem localizada. Quanto melhor localizada a habitação, menor as necessidades de deslocamento. E quando menos se desloca, mais tempo a pessoa tem para viver. Então, esses assuntos, né, mobilidade, habitação, saneamento e também o meio ambiente, são muito interligados. E a habitação está no centro disso, né? Produzir habitação bem localizada é fundamental para que a gente possa garantir condições de vamos dizer assim, de acessibilidade, de mobilidade adequadas para a população, e vamos, por outro lado, evitar que hajam problemas como poluição dos cursos d'água, né, como os problemas de segurança hídrica. Né? Lembrando que um dos desafios que o próximo governador vai enfrentar vai ser o problema da segurança hídrica, né? Porque nós estamos vivendo já um período de seca, né? Esse período de seca deve se aprofundar nos próximos anos. Historicamente, a gente vê que de 10 em 10 anos nós temos problemas de falta de água na região metropolitana de São Paulo. Né? Nós tivemos uma crise hídrica em 2015, 2014 e 2015. Né? Provavelmente vamos ter uma outra crise hídrica agora em 24 e 25. Né? E aí, obviamente, nós precisamos nos preocupar com a qualidade da água que é produzida na região metropolitana de São Paulo. Professor, o estado de São Paulo, ele é extenso, ele tem diversidade, ele tem pluralidade. O senhor colocou já a questão habitacional. A gente, inclusive, sofre com algumas cidades que se colocam como cidades dormitórios por falta de emprego na localidade. As pessoas têm que se deslocar muito para alcançar os locais onde estão os empregos. Então, quando a gente fala de um planejamento para o Estado, aí eu queria que o senhor também pudesse falar sobre essa questão que o senhor está acompanhando da candidatura do Fernando Haddad. Há um plano para que se englobe as ações, tanto relacionada a emprego, tanto quanto o senhor falou da habitação, quanto a mobilidade também, que ainda, não só aqui na região metropolitana de São Paulo, é ainda precária para quem mora nas grandes distâncias, né? Necessitam utilizar aí os trens metropolitanos ainda muito abarrotados, os transportes também rodoviários também bastante precários. Há uma intenção de se pensar o todo para que a população tenha uma melhor qualidade de vida? Com certeza. Só iniciando pela sua fala da diversidade do Estado, né, nós temos esse grande problema que está muito concentrado na região metropolitana, na macrometrópole. Né? Mas nos municípios do interior é possível, também tem necessidades habitacionais
mas elas podem ser resolvidas com soluções mais baratas do que uma produção de uma unidade nova, né? Por exemplo, o governo do estado ele pode apoiar a aquisição com subsídio do material de construção, junto com os prefeitos podem viabilizar lotes urbanizados, né? Então, são soluções, vamos dizer assim, mais baratas e que podem atender a população do interior do estado. Agora, em relação a essa questão, nós temos sempre que pensar, nós na área do urbanismo temos pensado sempre em duas frentes. Uma frente é aquela que eu falei, que é produzir habitação onde nós já temos muito emprego. Então, em áreas mais centrais, áreas bem localizadas, vazios urbanos, né? Então, aproximar a habitação de onde já está o emprego. A outra questão é promover o desenvolvimento econômico e a geração de emprego em áreas que hoje tem muita gente morando. E aí é muito importante as novas áreas, né? A inovação. Né? A inovação é fundamental. O estado de São Paulo tem um potencial enorme de inovação. Tem as universidades paulistas, são as principais universidades do Brasil. As principais universidades do Brasil são do estado de São Paulo. Nós temos os institutos federais, né? Nós temos o ensino técnico, que o estado de São Paulo também pode ser muito aperfeiçoado, e tudo isso vai gerar o que ele poderia chamar um novo processo de desenvolvimento econômico. São Paulo teve lá o ciclo do café, né? Depois nós tivemos a industrialização, né? Mas hoje São Paulo tem que fazer essa transição, né, para inovação, para tecnologia. E esse tem que ser o foco, e nós podemos criar, inclusive, núcleos de desenvolvimento tecnológico, né, polos de desenvolvimento tecnológico, em áreas mais periféricas, chamadas hoje periféricas, né, mas que não precisam ser. Na verdade, nós vamos diluir essa ideia de centro e periferia. Vou lembrar, por exemplo, que por iniciativa, inclusive, do governo federal, na época que Fernando Haddad foi ministro da Educação, foi criado os campus da Unifesp, né, na Zona Leste, em Guarulhos, né? Por iniciativa aqui do governador Alckmin, foi criada o campus leste da USP, né, ali em Hermelino Matarazzo. Então, hoje a gente tem campos universitários que estão localizados em áreas como, por exemplo, naquela região da Jacupêssego, da Zona Leste, que é uma área que pode ser uma área importante para o potencial de desenvolvimento de novas frentes de emprego, novas frentes de trabalho voltadas à inovação e à tecnologia. Então, esse link entre universidades, institutos de ensino superior, institutos de pesquisa e apoio ao desenvolvimento econômico pode fazer com que uma região que hoje concentra uma grande população, né, uma população trabalhadora e que não tem emprego, né, possa morar ali e trabalhar lá, né, no que ele poderia chamar aí um desenvolvimento econômico 3.0, né, do estado de São Paulo, né, onde a tecnologia e a inovação encontram locais, né, de implantação, né, criando novas centralidades em áreas que hoje praticamente são cidades dormitório. Aliás, professor, para encerrar a nossa conversa aqui, infelizmente, o estado de São Paulo, mais rico da federação, também com suas contradições. O senhor, no início do nosso papo aqui, o senhor falou de planejamento. Tem que voltar a planejar e saber planejar os desafios para o próprio governador. Aliás, planejamento com essas contradições no estado de São Paulo precisa de muito, né? Porque temos problemas específicos da capital e regiões metropolitanas e outros do interior do estado. Ou seja, esse planejamento tem que andar em conjunto, né? Veja, nós temos que planejar e temos que pensar nos novos desafios, né? Um desafio importante que tem que estar linkado a esse projeto de desenvolvimento é a questão da transição ecológica e da transição climática, né? Nós precisamos fazer uma transição energética, né, no estado de São Paulo, né? Precisamos garantir um desmatamento zero, né? Ter até um superávit primário com reflorestamento em certas áreas do interior do estado e entender que a questão ambiental pode ser também, né, uma importante área de desenvolvimento econômico, né? Então, por exemplo, a gente promoveu um processo de transição de toda a mobilidade, né? Por exemplo, com ônibus utilizando energia limpa. Essa pode ser uma nova frente de desenvolvimento econômico para o estado, né, que se linka, então, ao desenvolvimento econômico, o atendimento de uma necessidade de mobilidade e, ao mesmo tempo, dialoga com a questão da transição
climática que nós precisamos enfrentar para enfrentar os eventos extremos. Então, São Paulo, o estado de São Paulo é um país, né? Ele, se fosse uma economia independente, ele seria uma das maiores economias do mundo. Nós temos que pensar São Paulo como a Califórnia fez, né? Algumas décadas atrás, fez uma transição para ter um projeto de desenvolvimento sustentável, baseado em energia limpa, baseado em uma nova visão. E São Paulo tem tudo para isso. Nós temos uma população aqui trabalhadora, temos uma população também muito qualificada e que pode se qualificar ainda mais com educação. E nós não podemos ver essas áreas, desenvolvimento urbano, habitação, mobilidade, meio ambiente, né, como áreas autônomas. Elas não estão articuladas e o planejamento, como você falou, o planejamento e a gestão associa isso em prol de uma melhoria da qualidade de vida, né, e crescimento do estado de São Paulo. Perfeito. Tá certo, então conversamos com Nabil Bonduque, que é arquiteto urbanista e professor titular do Planejamento Urbano da Universidade de São Paulo, a USP. Muito obrigada, professor, pela sua participação e por essa análise aí do nosso grande estado aqui, que é São Paulo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição da TVT. Abraço. O Brasil caiu 3 posições no Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas, que segue mostrando que as condições gerais da vida da população só pioraram aqui no país. E como se não bastasse, a fome dobrou mais que nas famílias com crianças de 10 anos de idade entre 2020 e 2022. E o número total de pessoas que passam fome no país supera os 33 milhões. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o deputado federal por Minas Gerais, deputado Patrus Ananias, que foi ministro de Desenvolvimento Agrário do Brasil. Boa noite, deputado. Prazer falar com o senhor. Tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer também. Boa tarde, Ana Rosa. Boa tarde, Cosmo. Quero saudar também com muito apreço todas as pessoas que estão sintonizadas conosco com o programa Brasil TVT. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Queria apenas registrar também, Cosmo, que além de ministro do Desenvolvimento Agrário no governo da presidenta Dilma, por um tempo menor, porque veio o golpe, eu fui também, por um tempo mais alargado, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Lula. E também vivemos experiências importantes no combate à fome quando fui prefeito de Belo Horizonte. Eu penso que esse é um tema que hoje mobiliza as pessoas que efetivamente têm compromissos com o Brasil, compromissos com a vida e com a nossa soberania e o projeto nacional brasileiro. Nós instituímos na Câmara dos Deputados, nós criamos a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. E a soberania nacional começa com a soberania alimentar. Daí a importância dessa nossa conversa e desse nosso encontro. O senhor trouxe aí, o senhor foi ministro de Estado em 2 pastas importantes no que diz respeito à questão social e no que diz respeito à fome. O Brasil chegou a sair do mapa da fome, era exemplo para o mundo. E, deputado, como é que explica hoje famílias, mais de 30 milhões de brasileiros passando fome com insegurança alimentar, famílias correndo atrás de caminhão para pegar osso de boi, porque não tem como se alimentar. Depois de anos fora do mapa da fome, sendo exemplo para o mundo, com políticas sociais de combate à pobreza e à fome, como é que é para o senhor hoje vivenciar tudo isso, deputado? Primeiro, no sentimento de indignação. A fome é inaceitável em qualquer lugar do mundo. No Brasil, é ainda mais grave, porque nós somos um país esplêndido, um país continental, um país com condições climáticas favoráveis. Nós podemos produzir alimentos para bem alimentar o povo brasileiro o ano inteiro. Com todos os excessos cometidos, ainda somos a maior reserva de água do mundo. Por isso é uma questão inaceitável. Eu estou hoje aqui numa cidade do norte de Minas, Montes Claros. Eu nasci aqui na cidade vizinha, em Bocaiúva. Estou hoje com atividades aqui em Montes Claros, que é a cidade mais importante aqui do norte, do sertão de Minas. E tive hoje aqui uma experiência também muito sofrida, né? No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no esplêndido, no histórico governo do presidente Lula, nós levamos os restaurantes populares pelo Brasil afora.
E hoje aqui em Montes Claros eu vi o nosso restaurante popular que eu inaugurei, onde já estive, almocei, alimentei algumas vezes, com total ruínas. Um prédio totalmente abandonado, inclusive sem telhas, né? Sujo, completamente desmontado, todos os equipamentos desapareceram. Isso mostra o desapreço de atuais governantes liderados pelo desgoverno federal com relação à questão da segurança alimentar. Para nós garantirmos o direito humano à alimentação adequada, nós precisamos de políticas públicas. Primeiro, com relação ao apoio à agricultura familiar, produção de alimentos para atender a população brasileira. Podemos e devemos exportar, mas temos que ter uma prioridade. Em primeiro lugar, produzir alimentos para alimentar o povo brasileiro. Isso implica políticas agrícolas, especialmente relacionadas com a agricultura familiar, como nós implantamos a partir do governo do presidente Lula. O PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PAA, um programa esplêndido, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, trabalha nas duas pontas, compra das agricultores familiares por um preço justo na safra e encaminha esses produtos para as pessoas, famílias, comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar. Fundamental o papel da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento. Nós temos que guardar alimentos para períodos emergenciais, excesso de chuva, secas, situações mais delicadas, né, que possam comprometer a segurança alimentar. Todas essas políticas foram desmontadas, desconstituídas, assim como os restaurantes populares que nós implantamos, as cozinhas comunitárias, os programas de agricultura urbana, as hortas comunitárias, o PNAE, o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Eles não deram um reajuste, nenhuma correção para o PNAE, para a merenda escolar. Então é inevitável que a fome volte, porque nós somos um país que acumulou, ao longo de 5 séculos, muitas injustiças e desigualdades sociais. Para nós corrigirmos esses desacertos históricos, o primeiro passo é nós garantirmos às pessoas o direito à alimentação adequada. O primeiro passo para o exercício dos direitos e deveres da cidadania, o primeiro passo para que a pessoa possa exercer os seus direitos políticos é a alimentação. Ela é a porta de entrada para o exercício de outros direitos. Então, o que nós estamos vendo no Brasil hoje é exatamente isso. Eles desmontaram tudo. Acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, acabaram com as políticas de segurança alimentar e desmontaram também as políticas de apoio à agricultura familiar. Deputado, nós passamos agora, nesse último 7 de setembro, por um marco histórico, 200 anos da proclamação da República, da nossa independência aqui do nosso país. Como falar em independência, em nação independente, se nós, nessa situação que o senhor falou, como falar em independência sem justiça social? Como falar em independência com a fome de mais de 33 milhões de pessoas no nosso país? Um país independente, né, Ana Rosa, é, em primeiro lugar, um país que cuida bem do seu povo. Isso nós colocamos com muita clareza quando, né, criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Nós colocamos isso. O país soberano é aquele que cuida do seu povo, que garante à sua população o acesso efetivo aos direitos fundamentais, começando pelo direito primeiro, né, que é o direito à alimentação, que é a segurança alimentar e nutricional. Então, é claro, no dia 7 de setembro, ficou claro que nós somos um país ainda em processo de independência. Eu escrevi, inclusive, um artigo, um texto sobre o 7 de setembro, dizendo isso, né? O nosso processo de independência foi muito confuso, né? Inacabado. Nós convivemos a independência com a escravidão, né? Nós temos hoje, a meu ver, não vou aprofundar porque foge um pouco ao tema da nossa reflexão, mas nós somos um país que avançou muito no campo da independência cultural, né? Há 100 anos nós tivemos a Semana da Arte Moderna em São Paulo, que abriu novos horizontes para a cultura brasileira, para as artes brasileiras, mas nós não somos um país independente do ponto de vista econômico e social. Não somos um país independente do ponto de vista econômico, porque nós vivemos ainda hoje
a condição de um país independente. Nós não afirmamos plenamente a nossa independência, a nossa soberania nas questões econômicas. Pelo contrário, estamos retrocedendo, entregando o patrimônio nacional com as privatizações. Um país independente é um país que preserva as suas riquezas, os seus recursos naturais, humanos. É um país que constrói uma economia forte, pujante, para atender às demandas do seu povo, em primeiro lugar. Depois pensar também em contribuir com o mundo, processo de exportação de bens, produtos, etc. E também nós somos um país independente do ponto de vista social. Um país com 33 milhões de pessoas passando fome, com milhares, milhões de crianças, de jovens sem acesso a uma educação de qualidade, nós estamos vivendo também um desmonte da educação pública no Brasil. 4 anos, 5 ministros, problemas gravíssimos de corrupção, de acusações, nenhum projeto pedagógico para o país. Estamos vivendo também crescentes privatizações em todos os setores. A emenda 95, né, que nós chamamos de emenda da morte, atesta isso muito bem. Ela congela o Brasil por 20 anos, congela os investimentos em segurança alimentar, em saúde, em educação, em cultura, na assistência social. Ao congelar esses investimentos, você coloca todas essas políticas públicas no mercado. Vai estudar, vai ter saúde quem tiver dinheiro para pagar, né? Isso vale também para a previdência social, etc. Então, nós precisamos realmente discutir essa questão fundamental. Nós somos efetivamente um país independente? Eu penso que é um processo ainda, porque quero concluir dizendo isso. Só é um país plenamente independente um país que cuida bem do seu povo. A nossa Constituição fala em soberania nacional, mas fala também em soberania popular. Eu comecei dizendo aqui, um país soberano, ele tem que garantir a sua soberania alimentar, ele tem que garantir a sua soberania energética, garantir a luz que ilumina as nossas casas, as nossas vidas, as nossas cidades. Nós estamos entregando tudo isso, privatizando a Eletrobras, né? Então eu penso que o processo de independência no Brasil ainda está sendo construído e nesse momento, infelizmente, com esse desgoverno que nós temos, estamos vivendo retrocessos. Tá certo, então, conversamos com o Patros Ananias, que é deputado federal por Minas Gerais, professor advogado, foi ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e também ministro de Desenvolvimento Agrário, exatamente, aqui em 2 gestões diferentes do nosso país. Muito obrigada, deputado, pela sua participação e pela análise que o senhor trouxe sobre a condição da fome que a gente vive hoje. Eu quero agradecer também a vocês a oportunidade desse encontro, dessa nossa conversa, e enviar o meu abraço para vocês e para todas as pessoas que estiveram sintonizadas conosco. Muito obrigado. Abraço, até a próxima. Abraço. E a gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta com revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. À medida que se aproxima o dia 2 de outubro, data em que os brasileiros vão às urnas, levantamentos de intenção de voto vem mexendo com o sentimento dos eleitores. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Olga Curado, que é jornalista e colunista do portal UOL. Olá, Olga Curado, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês, prazer falar com todos que estão nos acompanhando. Maravilha. Olga, nas últimas 2 semanas, pesquisa de intenção de voto que mostraram na última semana a estabilidade dos candidatos à presidência da República, novos levantamentos esta semana, vem mexendo com os ânimos aí dos eleitores em todo o Brasil. Eu queria te ouvir sobre essa questão, como é que estão esses levantamentos, tua opinião desses levantamentos, o 7 de setembro, isso vai impactar agora nos próximos levantamentos, o que é que a gente pode esperar? Bom, o que as pesquisas estão mostrando é uma consolidação das decisões dos eleitores, quase 80% dos eleitores, que já resolveram que vai votar. Essa é uma grande novidade na eleição desse ano, né? Historicamente, as decisões são tomadas muito mais próximo, 1 semana, 2 semanas antes do pleito.
Então, o que nós temos aí já é a grande maioria da população já escolheu o seu candidato. Portanto, o que nós podemos esperar é uma oscilação nessa margem de 15 pontos percentuais desses eleitores que estão oscilando entre Ciro, Simone Tebet, e que são aqueles que estão buscando ainda para onde é que vão encaminhar o seu voto. Me parece que, se confirmar a tendência dessa cristalização e em função de como as campanhas vão se organizar, ainda há uma chance importante do ex-presidente Lula vir a levar essa eleição no primeiro turno. Né? A gente não está aqui para fazer vaticínio, mas temos aí um grupo importante, expressivo, entre aqueles que se declaram eleitores de Ciro e que tenderiam a votar no ex-presidente Lula. A campanha do voto útil, que geralmente se faz muito em cima da eleição, ela está sendo antecipada. Né? A gente já observa essa movimentação nas redes sociais, né? Indicando que se você escolhe um candidato que não seja entre aqueles dois que estão na primeira posição, você está escolhendo aquele que está em segundo lugar. Né? Então, o que a gente já pode observar é que, primeiro, você me pergunta sobre o 7 de setembro. Eu acho muito difícil que o 7 de setembro influencie na votação, na escolha dos eleitores. E por uma razão simples: aqueles que se manifestaram nos comícios do presidente Bolsonaro e candidato à reeleição já são os eleitores dele, né? Então, as pesquisas já mostram que quem foi às ruas em Copacabana, quem foi à esplanada dos ministérios em Brasília, quem foi à Avenida Paulista, são os eleitores dele. Então, não dá para dizer que aquilo é um data-povo, aquilo é um data-eleitor bolsonarista, porque não existe uma eficiência estatística para demonstrar que aquelas milhares de pessoas que saíram são aqueles que vão à cabine, que já foram à cabine de voto, votar no presidente Jair Bolsonaro. Então, aquilo não tem nenhum rigor estatístico, nenhum rigor preditivo. Isso longe disso. E também é importante notar que a usurpação da data nacional, né? A usurpação das cores nacionais, a usurpação da bandeira nacional, ela também tem um reflexo negativo entre aqueles que não se manifestam muito, que são mais retraídos no debate eleitoral, mas que se sentiram aviltados, que se sentiram ofendidos pela maneira como a data foi tratada. E também pelo tipo de vocabulário muito pouco, vamos dizer, estadista, para se referir ao público, para se dirigir ao público, como foi feito pelo candidato à reeleição. Então, não me parece que haverá qualquer impacto. Como não teve impacto, e as pesquisas também estão mostrando isso, no tal Auxílio Brasil. Né? Havia essa expectativa que os bilhões despejados fora de qualquer programação que levasse em conta realmente a execução de uma política social responsável pudesse reverter em ganhos para o candidato à reeleição. Não é isso que está acontecendo. As pesquisas mostram que a população de 0 a 2 salários mínimos majoritariamente apoia a candidatura do ex-presidente Lula. Então, há uma série de tentativas e que estão se mostrando tentativas inócuas do ponto de vista da mobilização do eleitorado em favor de Jair Bolsonaro. Agora, uma eleição, ela sempre faz com que a gente prenda o fôlego até o momento em que os votos são contados, porque o eleitor, no escurinho da cabine ou na claridade da cabine, às vezes ele toma decisões por impulso também. E é difícil a gente ver o que naquele momento vai provocar essa decisão. Porém, se a gente for aprender do passado, nós já vimos que é uma tendência que é absolutamente cristalizada, né? E podemos esperar nessa fase final gritos de desespero e podemos esperar mais violência,
Podemos esperar uma tendência a um discurso de ódio maior, do ponto de vista do candidato à eleição, por uma razão muito simples: a necessidade de mobilizar esse grupo, esse eleitorado, para que gere uma expectativa real de vitória. E, com isso, um discurso que vai levar a uma desconfiança infundada com o resultado que virá e que, pelo andar da carruagem, não será favorável ao presidente em exercício. Você está falando, Olga, dessa questão de as atitudes tomadas às vésperas das eleições, o auxílio, a tentativa de, ali, de forma ainda precária, de tratar o preço da gasolina, porque não se mexeu na política de preço, mas, na verdade, se manobrou a questão do imposto junto aos estados. Foi se tentando várias medidas ali na proximidade já desse período eleitoral que a gente está vivendo e que você já bem analisou, foram inóculos, né? Não tiveram impacto. E diante disso, a rejeição do atual mandatário também continua muito alta, né? O que consideram péssimo e ruim o seu mandato. Poderíamos dizer que isso demonstra que a população tem validado, tem entendido o que foram esses 4 anos desse mandato de Bolsonaro e o que isso impactou na vida deles, e é isso que está fazendo com que eles rejeitem essa renovação desse mandato de Bolsonaro? Olha, eu acho que tem várias coisas aí que você traz e que são muito relevantes. Primeiro, as ações que são feitas de uma maneira intempestiva e desvinculada de um claro compromisso com políticas sociais é percebida pelo eleitor. Então, você não tem ali, num pacote de bondades, ela não revela, de fato, uma política de Estado, uma política de governo em favor das classes mais pobres. Não existe isso. E a população percebe isso. Aquela frase popular, me engana que eu gosto, né? Então vem nesse movimento do me engana que eu gosto, com uma bondadezinha aqui para os caminhoneiros, um pouquinho de ICMS ali, um pouquinho de gasolina ali, um pouquinho de Auxílio Brasil acolá, mas na prática, quando você vê os fatos que norteiam o governo, eles não estão baseados em nenhum desses compromissos duradouros, tanto é que o orçamento ela não contempla a extensão do Auxílio Brasil em R$600, né? Então, por um lado, um governo que tem falas contraditórias, né? As autoridades da política econômica numa direção, o candidato numa outra direção. Então, são palanques que não combinam, né? O presidente atual, numa postura esquizofrênica, porque dissociada da realidade, faz promessas que não têm amparo naquilo que está sendo proposto e encaminhado dentro do orçamento. Então, sintetizando, de fato, as pessoas, de uma maneira geral, em especial os mais pobres e as mulheres, estão claramente conscientes de que não adianta mistificar gestos de apoio quando eles, na realidade, não significam um compromisso com uma política social que visa a reduzir essas desigualdades e contemplar aqueles que, de fato, precisam da presença do Estado de uma forma mais efetiva. Olga, eu queria te ouvir agora no que diz respeito à questão de Ciro Gomes e Simone Tebet, desses votos que as pesquisas mostram que podem mudar até o final do dia 2. E, além disso, nas últimas 2 semanas, o comportamento do Ciro Gomes, com ataques, com agressões verbais, com ataques à vida pessoal do filho do ex-presidente Lula, isso é benéfico ou não é benéfico para o Ciro? Isso ajuda? Eu queria te ouvir sobre essa questão, porque muitos já vêm se questionando e comentando nas mídias sociais, nas reportagens aí, desse comportamento agressivo do Ciro Gomes. É porque não decola nas intenções de voto? O que a gente pode esperar? O que a gente pode entender desse comportamento do Ciro, Olga? Eu acho que aí a gente precisaria de uma junta psicanalítica,
Porque, na realidade, você tem um comportamento que, de novo, não tem nada a ver com um discurso de uma política voltada àquilo que ele pretende defender, que é o fim das desigualdades e políticas mais voltadas para o amparo da grande maioria da população brasileira. O Ciro Gomes corre o risco de levar o PDT a uma gafe, no mínimo, para dizer assim, histórica, né? Porque a origem do PDT, dentro de um trabalhismo representado pelo Leonel Brizola, sempre teve compromisso com a classe trabalhadora, né? E com diferenças de abordagens que o PT, o PSOL, o Rede, outros partidos têm, mas de alguma maneira um pouco mais associada a uma visão de esquerda, de transformações. E o Ciro, nesse comportamento, me parece que ele está criando um problema para ele mesmo. Se essa é a última campanha que ele faz como presidente da República, talvez ele deixe essa campanha melancolicamente e não sei se vai conseguir ir para Paris, porque não terá talvez os meios para poder desfrutar de uma segunda, terceira ou quinta lua de mel, porque terá sob si o peso de uma responsabilidade de não ter atuado de acordo com aquilo que o ideário do PDT prega, né? Então, o Ciro está trazendo para fora uma contradição e me parece que o partido, em algum momento, deverá tomar as rédeas desse processo. Eu não acredito que, do ponto de vista da história do partido, ele deixe que o Ciro vamos dizer, traia uma posição que historicamente foi, no momento das escolhas, e Leonel Brizola, que foi um opositor ao Lula, num momento histórico que ele entendeu perfeitamente que a gente não brinca com a democracia, a gente não brinca e desvaloriza determinados riscos. E acho que o Ciro, eu espero que ele tem a lucidez de rever esse comportamento, que é um comportamento infantil, claramente infantil. Agora, não significa que os eleitores dele, que se declaram eleitores dele, terão o mesmo comportamento que ele. Então, uma coisa é o Ciro e outra coisa são os eleitores. Então, eu acho que ele terá uma grande influência, mas ele não tem o domínio desse grupo. E é nisso que eu imagino que é importante a gente observar, né? Que não é para essa radicalização. Olga, a gente tem um minutinho para terminar a nossa entrevista. Eu queria te ouvir sobre, você trouxe à tona uma questão muito importante. Diante dessa manutenção dos números das pesquisas, a probabilidade de se aumentar a violência, de se aumentar o ataque por parte bolsonarista, né, dos bolsonaristas, é grande, né? A gente já pode ver repercutindo isso. As instituições brasileiras estão preparadas para lidar com essa situação? Estão preparadas e acho que houve uma grande demonstração disso no 7 de setembro, quando o Congresso Nacional não se curvou aos impropérios e à cena que foi criada pelo presidente. Tem, na medida em que os caminhões não entraram na esplanada dos ministérios. Tem, na medida em que a sociedade assina publicamente uma carta e empresários de todos os setores demonstram que não tem nenhum interesse em se manter refém de um discurso misógino, agressivo, violento e totalmente fora daquilo que é o interesse do país. Então, vamos confiar em que as pesquisas próximas já demonstrem uma distância ainda maior entre o primeiro colocado e o segundo colocado. É isso, então. Seguimos acompanhando essas eleições com fortes emoções, né? Conversamos com Olga Curado, que é jornalista e colunista do portal UOL. Olga, muitíssimo obrigada pela sua participação e pela sua análise. Muito obrigada, um abraço a todos. Abraço. A investigação sobre a tentativa de assassinato da vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, em um ato de apoiadores próximo à sua casa na semana passada, aponta para o planejamento e acordo prévio do crime.
através de imagens de câmeras de segurança, os passos que levaram à execução do crime são reconstruídos e indicam a possibilidade de que o casal detido não atuou sozinho. Para repercutir esse assunto e os bastidores que envolvem aí a tentativa de assassinato da vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, nós conversamos agora com o Martim Granovski, jornalista argentino e colunista aqui do seu jornal, toda sexta-feira na TVT. Olá, Martim Granovski, prazer falar contigo, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, um prazer para mim também, tudo bem vocês? Tranquilo. Martim, quais as últimas informações, os desdobramentos da tentativa de assassinato da Cristina Kirchner aí na Argentina? O que você pode trazer para a gente? A última informação apunta exatamente a informação que você estava dando há um minuto. A justiça está procurando saber se havia uma rede de inteligência mais importante ainda que o casal que está sendo investigado agora. Porque as imagens, todos os momentos saem novas imagens da praça que está próxima à morada da vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner. E nessa praça, a inteligência, al parecer, as pessoas fizeram como usando, eu não sei se existe no Brasil, eu acho que sim existe, nuvens de algodão, de açúcar, nuvens de açúcar, sim? Bien, existe, bien. Havia muitas pessoas vendendo nuvens de algodão de açúcar. A suposição da investigação da justiça é que essas pessoas estavam fazendo inteligência nos dias prévios, ou no dia do atentado, há exatamente uma semana e um dia, 8 dias, um dia de atentado contra a vice-presidenta, estavam fazendo tarefas de logística nesse momento. Até agora, essa é a investigação, o secreto do sumário da investigação é muito estricto, mas cresce a suspeita sobre que não é como se diz, uma pessoa solitária, lobo, até se dá lobo solitário em espanhol. Não é lobo solitário, pelo menos há duas pessoas, a primeira pessoa aparentemente de ideologia fascista, e uma outra pessoa que forma casal protagónico. A investigação está agora investigando, procurando saber até que nível, até onde chega a rede de inteligência e ação para o atentado à vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Martim, o que chegou até nós pela imprensa aqui no Brasil é que também essa pessoa que atentou contra a vice-presidenta Kirchner já tinha sido visto pela polícia com armamento, arma branca, com faca, ali na região de Buenos Aires. A namorada dele mentiu por diversas vezes, dizendo que não estava no local. E, de fato, o que a gente tem chegado, como você bem já colocou, é que isso provavelmente tem um grupo por trás disso, eles não agiram isoladamente, mas o fato é que esse ato foi planejado, foi previamente calculado. E aí, por azar, sorte, enfim, qualquer coisa desse tipo, a arma não disparou, porque é uma arma, tinham 5 balas, ele tentou fazer o disparo por 2 vezes e que, de fato, pelo bem da Cristina Kirchner, né, que bom, não funcionou. Mas o que eu queria te perguntar é exatamente sobre como fazer uma relação dessa pessoa, que era um brasileiro de 35 anos, com o que a gente vem passando aqui no Brasil do acirramento do discurso de ódio contra a democracia aqui no nosso país, no Brasil? Tem uma relação, porque aqui já não somente discurso de ódio, mas ação de ódio.
uma ação concreta. Ou mais, a Argentina tem um consenso explícito e implícito. A Argentina está por cumprir no ano que vem 40 anos de democracia. E depois de muitas décadas de golpes de Estado, de intervenção militar, de violência política em geral, temos um consenso desde 1983, que foi a volta da democracia na Argentina, um consenso de não violência. Você pode falar, você pode criticar, você pode fazer um debate intenso, mas acreditávamos que a violência política estava desterrada para sempre. E isto foi um cambio, porque incluso as mães e as avós de Praça de Mayo, as madres e abuelas de Praça de Mayo, nunca, jamais, nunca, em 40 anos, fizeram um acto de uma mínima violência. Nem sequer uma bofetada, se diz em português, ¿sí? Nada, ni siquiera eso. Y obviamente tenían elementos como para sentir odio, ¿no es cierto? Bueno, la diferencia aquí es que este es un odio convertido en violencia política. Esa es la novedad allí. Hoy justo yo estaba mirando las noticias de Brasil, do militante del PT asesinado en una discusión, unos minutos. Fue o segundo caso. Esto es muy grave. Esto es muy grave en general y causa mucha preocupación en Argentina, porque Brasil es un país hermano y porque a sorte de Brasil, a sorte de Argentina, es una sorte común. As duas democracias, Brasil 2 anos después da que democracia argentina, 1975, mas as duas democracias fizeram um caminho paralelo de convivência pacífica política, que no Brasil foi interrompido pelo golpe de 2016, obviamente. Mas, voltando à pergunta, sí, hay una preocupación aquí, hay un principio de consenso en la mayoría de las fuerzas políticas de baixar os decibéis, baixar o tono da discussão, da agressão, para não permitir, para não fazer caldo de cultivo, se dice en español, para no hacer un caldo de cultivo para ese tipo de ataques. Ahora, tenemos que hacer una división, una discriminación. No todo tipo de discurso se convierte en violencia política. Ahora, al mismo tiempo, o clima de discurso de odio, cuando el discurso de odio llega no solamente a insulto, más a incitar a violencia, yo gostaria de ver fulano, de ver a tal presidente morto, o a vicepresidenta morta. Bueno, esa es otra cosa. No estoy hablando en términos jurídicos. Yo no soy abogado, yo no soy jurista. Yo no acredito que la solución de estas cosas sea jurídica o penal. La solución es claramente política. Esta fue la posición de un jurista importante en Argentina, Damián Loretti, que es un experto en libertad de expressão, que a frase foi: estas questões não são questões do Código Penal. Ele se referia ao discurso, obviamente não estava referindo-se ao acto de ataque criminoso contra a presidenta, mas o discurso. Vale. Que não seja um tema penal não quer dizer que não seja um tema grave para as democracias da América Latina. É um tema muito grave porque é uma lógica uma dinâmica de escalada e escalada e escalada hacia patamares de maior violência. É um debate que estamos fazendo aqui na Argentina, um debate que fazem os dirigentes, a dirigência política, os jornalistas, é um debate intenso, mas é um debate. Mas a conclusão até este momento é que o Código Penal
não é a solução do problema do discurso, mais que o discurso, sim é um problema importante da política argentina e tem que ter um limite autorregulado. Talvez, esta é uma ideia que estou pensando em voz alta com vocês, talvez num futuro cercano, a pessoa que faça uma fala com discurso de ódio tenha um castigo eleitoral ou um castigo político. E o custo político vai ser maior que o exercício livre do discurso de ódio. Essa é uma espécie de penalização política que é a mais forte das penalizações. Insisto, não estou falando do acto criminoso de atentar contra uma vicepresidenta, que claramente é uma violação gravíssima do Código Penal, das leis e da Constituição argentina. Sim. Depois da tentativa fracassada de assassinato contra a vice-presidenta Cristina Kirchner, atos de solidariedade ocorreram na Argentina, manifestações. Agora, como é que está o clima? Como é que está o clima entre a população argentina sobre tudo isso? Há um clima de... Bueno, persiste, existe, salvo algumas poucas exceções políticas que dudam de que o ataque foi um ataque, todas essas coisas que vocês conhecem perfeitamente bem, mas são isoladas. Mas, salvo isso, o clima é um clima de preocupação, é um clima de curiosidade, é um clima de inquietude sobre qual é o alcance deste casal ou deste grupo, porque a justiça está investigando agora aos amigos do casal também, que fizeram essas tarefas de inteligência prévia ou de ação ou de logística para produzir a fuga. Isso está investigando. Mas o clima é um clima de preocupação, mas não é um clima de politicamente violento. Não é um clima politicamente violento. Não temos uma escalada. Ao contrário, depois disso, uma parte importante da dirigência política fez um stop. Vamos parar e vamos reflexionar e vamos ver como saímos disto. Vocês têm que ter em conta que o ano que vem vamos ter eleições presidenciais na Argentina, em 2023. Em outubro de 2023 teremos uma renovação das autoridades da presidência. As forças políticas estão se preparando para esse momento que começará, de fato, em junho do ano que vem. Tem que estar listos, pré-eleitos, os pré-candidatos para as eleições. Certo, então a gente segue acompanhando o caso, esse caso gravíssimo, como o Martim bem salientou. Então conversamos com Martim Granovski, que é jornalista argentino e colunista do seu jornal aqui na TVT, todas as sextas-feiras. Martim, muitíssimo obrigada pela sua participação. Muito obrigado, um abraço às amigas, aos amigos de TVT. Até a próxima. O nosso momento cultural de hoje é com o rapper, pedagogo e educador popular Thiago Miranda, ou melhor, Thiago El Ninho, apelido que ganhou nas batalhas de MCs. Com sua forte identidade ligada às lutas da população preta, sua cultura e espiritualidade está alcançando aí um novo momento e ele traz pra gente o lançamento Correnteza, o seu terceiro álbum de carreira, que também inclui mixtapes e EPs. Vamos acompanhar. Se tu quiser bater de frente, vem. Nós tem munição pra trocar. Se tu quiser bater de frente, vem. Nós tamo louco pra te derrubar. Se tu quiser bater de
Ontem à noite eu vi o homem preto vestido de branco lá na esquina, lá perto de casa, e para o meu espanto, ele olhou firme pra mim, disse que seria franco, disse que tinha um recado do meu santo, e falou que mais do que nunca será preciso ser sábio como os filhos de Oxóssi são, pra não cair no conto de quem quer fazer que o medo aos nossos sonhos sirva de prisão. Pássaros não fazem curso pra voar, mas seguem o curso de quem faz da vida um bater de asas para algum lugar onde a liberdade possa ser sentida. Eu senti um arrepio na pele, em instantes o homem sumiu. No dia seguinte eu busquei por ele, mas por ali ninguém nunca o viu. Mas minha alma sentiu tudo que aquele homem disse. O que seria de nós se a fé em Oxalá não existisse? E até hoje eu sinto seu axé, do ori até a sola do pé. Salve a Umbanda, Jurema, Candomblé. Se tem coisa que não nos falta é fé. Minha força vem dos meus ancestrais que lutaram por nós um tempo atrás. Nós não vamos nos entregar jamais, acabaram os seus dias de paz. Vem, nós tem munição pra trocar. Se tu quiser bater de frente, vem, nós tamo louco pra te derrubar. Se tu quiser bater de frente, vem, nós tem munição pra trocar. Se tu quiser bater de frente, vem, nós tamo louco pra te derrubar. Vambora. O homem preto vestido de branco, papo franco para o homem preto, coração pulando que nem pipoca, tipo a batida do araqueto. Pediu pra eu melhorar meu foco, de toda fita ele tá sabendo. Me sugeriu acender umas velas, além das velas que eu já acendo. Pera lá, pera lá, pera lá, não vem roubar minha brisa não. Bora lá, bora lá, bora lá. Se for tambor e celebração, pra lavar, pra lavar, pra lavar. Um banho de mar é sempre bom, saravá, saravá, saravá. A sensação é B.O. Eles querem achar, mas eu só tenho axé. No chão, no chão, no chão, conectando meu pé, conectando meu bar, conectando minha fé. Pretão, 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 somos da cor do café, nem um pouco light. Tô pronto pro fight, derrubando exércitos que nem um voodoo no Haiti. Tô no giro por aí, boemia pra aderir. O sábio já deu o recado, tome cuidado com seu ori. De frente, vem, nós tem munição pra trocar. Se tu quiser bater de frente, vem, nós tamo louco pra te derrubar. Se tu quiser bater de frente, vem, nós tem munição pra trocar. Se tu quiser bater de frente, vem, nós tamo louco pra te derrubar. E com esse belo momento cultural, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana na Roda Cara. Exatamente, a gente encerra mais essa edição do Revista Brasil TVT. Agradeço a parceria mais uma vez aqui na bancada com o Cosmo Silva. Agradeço a cada pessoa que nos acompanhou. E lembrando, quer rever alguma coisa, vai lá no YouTube, youtube.com/RedeTVT. Em todas as redes sociais você nos encontra com @RedeTVT. Forte abraço, até semana que vem. Pessoal, obrigado pela companhia, muito bom ter a companhia de vocês aqui no Revista Brasil TVT, na TVT e na Rádio Brasil Atual. Se cuidem todos e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Tchau!